A história e a memória são necessários para preservar a cultura religiosa de uma sociedade. Acompanhe agora algumas narrativas que levam a recompor a história da Igreja de São José. Saúdo o caro amigo Arnaldo e minha saudação a todos que formam a paróquia São José dos Espinharas e a minha saudação a todos e minhas boas recordações. A diocese existe porque existem as paróquias que formam este corpo pastoral missionário. Portanto, eu quero agradecer imensamente aos padres que já passaram pelo atendimento desta paróquia. Mesmo antes de ser paróquia, os padres de Patos iam com alegria atender não só São José dos Espinharas, como as comunidades do município. E as pessoas que fazem o trabalho pastoral missionário, os catequistas, os jovens, os vários ministérios leigos. Estamos no ano do laicato. Uma paróquia se desenvolve com o zelo, o cuidado do padre, que é o pastor próprio da paróquia, mas também com o engajamento, com a dedicação e com o zelo de todos os leigos e leigas na sua missão. Olha, falar de Padre Ambrósio é falar de uma pessoa muito importante, um homem simples, humilde, e uma pessoa de uma religiosidade muito grande. Eu, Adriana e Erendilson, nós trabalhávamos muito com ele, porque a gente era quem fazia a decoração da igreja. Veja como ele era tão simples, que nós enfeitávamos a igreja fazendo aquela rosinha de papel crepom para ornamentar a igreja. E ele ficava muito feliz quando a gente estava arrumando a igreja. O mês de maio a gente preparava, tinha as quermesses. Ele, naquela simplicidade, ele ficava só observando o trabalho da gente. Ele nunca foi de dizer assim, eu quero isso, eu quero aquilo, faça isso, faça aquilo. Não, ele era muito simples. Quando eu cheguei aqui em 78, o padre daqui era Padre Ambrósio. Então ele foi um anjo na minha vida para me ensinar mais coisas ainda que eu queria aprender sobre o reino de Deus. Ele foi como catequista para a minha vida. Padre Ambrósio, na sua timidez, né? Mas era um homem que amava muito aquela comunidade de São José de Espinhara, né? Sempre ele esteve presente, né? Celebrando, atendendo os doentes, visitando os doentes, ia para aquelas capelas também, com o motorista Carlinho em memória também, né? Mas foi um homem que deixou, acredito eu, né, em alto relevo na mente e memória do povo, a figura de um sacerdote por excelência. A história de São José de Espinharas, a história da vida paroquial de São José, deve muito a este homem. Era um homem simples, tímido, extremamente tímido, mas este homem simples e tímido deixou uma marca muito profunda de piedade, de oração, de fé no coração das pessoas daquela paróquia. Muitas pessoas foram marcadas pela timidez e pelo silêncio de Padre Ambrósio. Para mim é a recordação mais profunda que eu guardo, porque eu o acompanhei muitas vezes. Esse grupo de adolescentes, nós fomos muitas vezes com Padre Ambrósio para as zonas rurais, para os sítios, povoados, celebrar a Santa Eucaristia e acompanhá-lo, cantar nas missas, mesmo sem saber cantar. A gente ia para animar as missas, cantar, a gente ia para fazer as leituras, para fazer catequese. Enquanto ele confessava, muitas vezes nós fazíamos uma catequese com o povo. Então é a recordação mais profunda que eu guardo. É uma alegria muito grande poder participar deste evento, relatando um pouco daquele momento histórico na minha vida, de ser pároco na cidade de Fátima, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, de fevereiro de 1987 a maio de 2005. Nesse período, juntamente com o Padre Ambrósio, ele era meu vigário paroquial,
trabalhamos lá em São José de Espinharas. Eu fui ordenado sacerdote em 17 de dezembro de 1993, no pátio da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima, em Patos. E celebrei a primeira missa solene em frente à igreja, que hoje é a Igreja Matriz de São José de Espinharas, na noite de Natal, no dia 24 de dezembro de 93. No ano de 94, eu fui pároco de Catingueira e do Morro, em Patos. Padre Valdomiro adoeceu, Dom Gerardo então me transferiu para a paróquia de São Pedro, no Jatobá, e de Mãe d'Água. Isso foi o ano de 95. Em 96, Padre Jair foi candidato a prefeito da cidade de Patos. Dom Gerardo me transfere mais uma vez, agora, para a paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Então, a partir de 96, eu iniciei o meu trabalho como pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. E São José de Espinharas ainda pertencia à paróquia de Nossa Senhora de Fátima. A partir do início de 96, o ano inteiro, até agosto de 97. Porque em agosto de 97, Dom Gerardo me manda para Roma para fazer mestrado em Ciências Bíblicas na Universidade em Roma. Portanto, eu fui pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima do início de 96 até agosto de 97. Esse foi também o período em que eu fui pároco da então capela de São José de Espinharas. São José pertencia à paróquia de Fátima e aí eu estive por 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. Os tempos eram outros, os padres eram poucos, as lideranças leigas também eram relativamente poucas e nós iniciamos, naquele ano de 96, o que eu poderia chamar a renovação pastoral e missionária da paróquia de São José, da hoje paróquia de São José. Foi um período muito bonito, de visitas aos doentes, de contatos com as pessoas. Iniciamos o processo de formação de lideranças leigas, mas como disse, eram poucos os seminaristas, eram poucos os padres, não tínhamos diáconos, e os leigos da paróquia estavam começando o processo de despertar para o trabalho evangelizador e missionário. E houve uma grande abertura para que mais e mais leigos se engajassem no processo de evangelização. Queridos irmãos da paróquia de São José de Espinharas, que coisa boa falar com vocês. Eu tive a honra e a felicidade de ser pároco de São José de Espinharas. Eu era vigário da paróquia de Fátima e trabalhava lá. Trabalhei de 1997 até 2005, quando fui estudar em Roma. E em São José, o que eu pude ver naquela realidade tão missionária, as comunidades se reuniam, todo mês a gente se preparava, a catequese, as celebrações dominicais, os leigos, né, que animavam a missão da paróquia, o grupo de jovens, a liturgia, as missas nos sítios, nas fazendas. Tenho muita saudade, viu? Muita saudade desse tempo de construção do reino de Deus. Eu aprendi com São José de Espinharas. São José para mim é importante porque é o berço de Patos. Patos deve muito a São José de Espinharas, porque a cultura, os educadores, os ensinamentos, a influência de São José de Espinharas no próprio município de Patos é imensa. As famílias, a tradição. Então São José é uma paróquia que hoje, depois desses 10 anos,
representa assim, um futuro de bênçãos para toda a igreja de Patos, para a nossa igreja de Patos, que completa agora 60 anos de criação, no mês de janeiro do próximo ano de 2019. Entre julho de 2005, né, e julho de 2010 eu estive à frente da paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? E justamente desse tempo, ou no primeiro momento, São José dos Pinharas pertencia à paróquia Nossa Senhora de Fátima. Depois nós fomos vendo que São José tinha um grande potencial, não só um potencial de estrutura, porque tinha uma casa, tinha também uma igreja muito organizada, mas um potencial também humano muito grande, muita gente boa. E daí nós começamos a pensar, e também já havia uma ideia da parte do povo, que São José podia ser paróquia. E vendo essas potencialidades, na época eu era o pároco e eu apresentei o pedido formal a Dom Manuel, né, Dom Manuel dos Reis de Farias, que fizesse São José dos Pinharas paróquia. Quando eu fui ordenado em 2005, eu passei 6 meses como presbítero na igreja Nossa Senhora de Fátima, atendendo São José dos Pinharas, de 2005 a 2016, quando eu fui chamado a assumir a paróquia de Santa Maria Madalena em Teixeira. Então foi esse período aí que eu fiquei atendendo a sede São José dos Pinharas, mais precisamente na sede e comunidades rurais, né? Morando em Nossa Senhora de Fátima. Mas eu fiquei mais com a função de atender realmente São José dos Pinharas nesse período. Eu queria neste momento me unir a todos os paroquianos da cidade de São José dos Pinharas, que comemoram os seus 10 anos de criação da paróquia. Eu estive aí uma temporada de quase 2 anos. Me lembro que São José dos Pinharas pertencia à paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Patos. Eu frequentemente ia aos domingos celebrar a missa à noite e às vezes a missa pela manhã. Ainda hoje eu guardo muitas recordações de São José dos Pinharas, pelo povo, pela cidade. E aí eu cheguei em São José dos Pinharas mais ou menos no dia 11, se eu não me engano, 11 de setembro. Eu sei que o mês era setembro de 2007. E aí comecei, não como pároco, mas trabalhando na vida pastoral. Nem imaginava que ia ser também o futuro padre, o primeiro padre da paróquia. Assumi a paróquia de São José dos Pinharas no dia 7 de fevereiro de 2016. A missa com Dom Heraldo, aqui às 10 da manhã. Foi muito bem recebido pela comunidade, né? Muita gente estava aqui presente.